Olá, meus irmãos, refletindo sobre a liturgia da palavra do domingo. Estamos preparando o nosso coração e a igreja, as nossas comunidades, para Pentecostes, essa grande festa na igreja que nós herdamos do judaísmo. As nossas maiores festas, Páscoa e Pentecostes, nós herdamos do judaísmo. Pentecostes significa 50 dias depois. Era a festa que os judeus celebravam e celebram ainda hoje, 50 dias depois da Páscoa, para celebrar a promulgação da lei de Moisés. O povo, na festa de Pentecostes, dá graças a Deus, porque Deus escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos e entregou a Moisés. Jesus escolheu esse dia para derramar o Espírito Santo exatamente porque, como vamos ver na liturgia da palavra, Pentecostes, a efusão do Espírito Santo, é a inscrição da lei de Deus, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os nossos corações. A liturgia da palavra nos traz, na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os primeiros 11 versículos, em que São Lucas narra para nós com detalhes o que foi mesmo que aconteceu a portas fechadas ali no cenáculo, o lugar da ceia, o lugar onde Jesus estava se reunindo nos últimos dias na terra com os apóstolos. Jesus havia pedido: não vos afasteis de Jerusalém até que eu cumpra a promessa, até que eu derrame o Espírito Santo. E ali naquela mesma sala da ceia, os apóstolos, fechados por medo dos judeus, portas e janelas fechadas, receberam a efusão do Espírito Santo. Efusão quer dizer derramamento. A ideia é como de uma água que é derramada da mão sobre o chão. E aí aconteceu aquele grande fenômeno que na vigília de Pentecostes nós compreendemos melhor. A vigília, nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 11, que fala para nós da Torre de Babel, aquela confusão de línguas que foi a Torre de Babel. De repente, no meio da construção daquela torre, ninguém mais se entendia. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, acontece o contrário. Pelo derramamento do Espírito Santo, Deus conserta aquilo que o homem estragou em Babel. Quer dizer, agora cada um falando línguas diferentes, todos se entendem. O Espírito Santo produz um entendimento comum. Cada apóstolo, falando as maravilhas de Deus, era compreendido pelos estrangeiros que estavam em Jerusalém. Quer dizer, o Espírito Santo nos faz abertos à unidade. Ele nos torna um só corpo em Cristo. A primeira ação do Espírito Santo. Nós cantamos o Salmo 103. É uma narrativa de louvor a Deus pela criação, sobretudo quando o salmista louva a Deus pelo respiro das criaturas. Ele diz: Senhor, se tirais o seu respiro, as criaturas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso sopro e elas renascem, e da terra toda a face renovais. Então, a outra ação do Espírito Santo na igreja é de renovar todas as coisas. A igreja sem o Espírito Santo não seria o corpo de Jesus, mas seria apenas o cadáver de Jesus. Quem faz com que a igreja seja viva, dinâmica, renovando-se diariamente, é o Espírito Santo de Deus que a governa. A segunda leitura deste ano A, da festa de Pentecostes, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ali, São Paulo diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então São Paulo nos afirma que quem produz o querigma, quem produz o verdadeiro anúncio, quer dizer, quem é o protagonista da evangelização e da nossa profissão de fé, é o Espírito Santo. Então nós vamos percebendo que a liturgia da palavra nos aponta que tudo que nós fazemos na igreja, na verdade, é movido pelo Espírito Santo. Se nós professamos a fé verdadeira, quem nos convence dessa fé é o Espírito Santo. Se nós confessamos os nossos pecados, quem nos convence daquele pecado é o Espírito Santo. E o Evangelho deste ano A nos apresenta João, capítulo 20. Para o evangelista João, Jesus derramou o Espírito Santo no mesmo dia da ressurreição. João capítulo 20, naquele mesmo dia, ao anoitecer,
Estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio dos apóstolos e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus diz novamente: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E em seguida Jesus sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. A palavra Espírito quer dizer sopro. Recebei o sopro santo, aquele sopro de que nos falava o Salmo 103, que é a respiração, o hálito de Deus, isto é, o interior de Deus, a vida de Deus comunicada a nós. Isso é a efusão do Espírito Santo. Essa é a experiência que nós somos convidados a fazer no Espírito Santo. E Jesus termina nessa passagem concedendo no Espírito Santo o poder de perdoar pecados. Então são várias características do Espírito Santo. A última que aparece é essa. O Espírito é que dá aos apóstolos o poder, a autoridade de perdoar pecados, de cancelar as culpas, de libertar os fiéis das suas iniquidades. Que a festa de Pentecostes seja para nós uma grande renovação espiritual e que o Espírito Santo continue trabalhando com seus dons e carismas, fazendo a igreja ser sempre mais jovem à imagem do seu fundador, Cristo Jesus. Amém.